Gente, chegou a hora mais gostosa do dia, hora do quadro Bom Sabor. Oportunidade que a gente tem de aprender receitinhas boas. Nani Negrelli conosco. Tudo bom, Nani? Tudo ótimo, Seja e muito você? bem-vinda mais Muito uma obrigada. vez. Nani, amei. E tá bonita essa cookies, hein? Lindo, Hoje, né? sabor Floresta Negra. Sim, é uma receita bem versátil. Eu vou explicar para vocês que a gente pode... É uma massa básica de chocolate, depois nós podemos fazer várias variações. Ah, que legal. Sim, para o Natal colocar frutas cristalizadas, Dia das Crianças aqueles confeitos coloridos. É uma massa bem versátil e fácil. Oba! E eu tô vendo aqui são poucos ingredientes Sim, também, poucos né? ingredientes, não precisa de batedeira. Eu tenho uma amiga que eu sempre falo que eu vou pensar uma receita, eu penso nela. Porque ela fala, ah, não, essa é muito difícil, a Bia. Bia, essa vai para você. Beijo, Bia. Ah, não, é muito difícil. Então, eu pensei uma coisa fácil, pode fazer com as crianças no feriado, aproveitar agora, né? Todo mundo fazer e depois comer à tarde. Nível de dificuldade zero. Zero, bem Qualquer um tranquilinho. Qualquer um consegue. Vamos ensinar então como preparar hoje cookies Vamos. sabor Floresta Negra. Isso. O que a gente faz aqui? Todos os ingredientes peneirados, tá? Tá. Nós temos a farinha de trigo, o cacau. Não é achocolatado, é cacau puro cacau mesmo. É. Para dar essa cor bonita e acentuar bem o sabor, né? Meia xícara de cacau em pó e 1,5 xícaras de farinha de trigo. Isso. Aqui o que nós temos? O sal e o bicarbonato, tá? Pitadinha de sal. Isso, de sal e bicarbonato. E as pessoas sempre me perguntam qual é a diferença de usar o bicarbonato e usar o fermento convencional, né? Eu sempre falo, no caso do cookie, o fermento convencional, ele deixa a massa muito fofa. O bicarbonato não, em contato com a temperatura do forno, né, a reação química, ele vai fazer com que o cookie fique com aquela casquinha fora e macio por dentro. Legal. Essa é a diferença, além de acentuar mais ainda a cor. Boa. Importante passar também, né? Sim. E aí, reforçando então, turminha, início da nossa receita, misturamos aqui os ingredientes secos, todos foram peneirados, 1,5 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de cacau em pó, meia colher de chá do bicarbonato de sódio e meia colher de chá de sal. Isso. Eu falei uma pitadinha de sal, na verdade um tiquinho mais. É meia colher, tá bom? Agora que a gente já misturou esses ingredientes, a gente reserva um pouquinho, tá? Daí a gente vem com o bowl. A gente mistura os 2 açúcares. Ai, que lindo! O seu de milho. Ah, eu quero um, diretora, de milho. Eu tenho cenoura, tenho gente, vários. Olha que legal! Falei, eu não vou fazer nada de milho. Falei, mas ele é bonitinho, ele vai. Ai, gostei. Daí aqui, Tati, a gente mistura os 2 açúcares, tá? Ele vai um pouquinho mais de açúcar mascavo. Açúcar mascavo e açúcar refinado. Açúcar refinado, os 2. A gente mistura aqui e vem com a manteiga. É meia xícara, só pra gente passar pro nosso público, do açúcar refinado e 3/4 de xícara do açúcar mascavo. Isso. A manteiga, eu gosto de usar ela bem molinha. Ainda agora que tá mais friozinho, a gente derrete ela no micro-ondas, né? O ponto pomada que a gente fala. E essa quantidade, meia xícara, se a pessoa fala, é horrível pesar a manteiga, né, medir. Então, é 100 gramas, é metade daquele tablete. Que a gente já compra, então. É metade certinho. Do tablete. E aí põe alguns segundinhos no micro-ondas. No micro-ondas. Dá esse ponto de pomada, né? Isso. E misturou. Misturou bem. Pode usar margarina, Nani, ou não? Tem que ser... Pode usar. Vai mudar um pouquinho o sabor, né, porque a manteiga ela é mais gostosa, mas pode usar sim. De preferência, tem muita gente nessa área que usa aquela manteiga com mais concentração de lipídio, né? Que é própria para uso culinário. Sempre lembrando de usar sem sal. Ok. Tá? Porque como já vai o sal um pouquinho na massa para acentuar o sabor do doce, né? Você vê, não precisa de batedeira, não precisa de nada. É bem tranquilo. Muito fácil. Muito facinho e bem gostoso. E aí, lembrando, você colocou um pouquinho mais de açúcar mascavo em comparação ao açúcar refinado. O açúcar refinado é meia xícara. O açúcar mascavo, a Nani comentou, são 3/4 da xícara. Ai, Tati, como é que eu vou descobrir 3/4 da xícara? Você divide sua xícara em 4, né? E aí você pega 3/4 dessa xícara. Então você pega 3 daquela medida, vai dar um pouquinho mais da metade, né? Da xícara de açúcar mascavo. E hoje em dia tem esses medidores, bem acessível, também, né? É bom, a gente sempre gosta de fazer receitinha até. O meu peguei de 1,99. Tem de colher, é bom ter, né? Porque daí você cria um padrão.
né? Aqui o que eu tenho? Eu tenho o ovo, a baunilha e daí eu vou misturar aqui junto. Ok. Tá bom? E a água, vai um pouquinho de água. Um ovo, 2 colheres de sopa de água. Isso, e o extrato de baunilha. Eu coloquei o extrato, só que se a pessoa não tiver, pode ser essência mesmo, tá? O extrato, ele costuma ser um pouquinho mais concentrado. E agora, Tati, a gente vai colocando os secos aos poucos. Eu vi que você colocou 2 colheres de sopa de água. Por que água, Isso. né? Eu fiquei curiosa. Porque como já vai o cacau, né? Ele vai ajudar a hidratar a receita. Não tem necessidade de pôr leite, né? Um pouquinho de água só para hidratar um pouquinho mais. Cookies hoje Floresta Negra, Nani Negrelli trazendo pra gente essa receitinha. E você acompanha aí no seu vídeo a relação dos ingredientes e a quantidade, então, para você conseguir executar a receita aí na sua casa. E é uma receita bem versátil, vocês podem colocar nozes, né? Substituir, porque às vezes a pessoa não gosta de cereja, substitui por nozes ou alguma outra oleaginosa, né? Você falou até no fim de ano, né? Frutas fim de secas. ano, frutas secas, damasco. Ai, o damasco também a gente faz, né? Deixa picadinho. E aqui, como tem essas arteiras que fazem caixas maravilhosas, que eu sempre vejo, eu falo, colocou uma caixa, uma embalagem linda, com cookie dentro, já é um presente, pronto, né? Presentão. Presentão. É verdade, né? Aqui na programação da Rede Século XXI, a gente tem a oportunidade de receber muitas artesãs que fazem esses trabalhos dessas caixinhas próprias, né? Ou embalagens de maneira geral. Às vezes não precisa necessariamente ser uma caixa, né? Pode ser aí uma outra superfície, mas embalagens de maneira geral que você faz. E quando você dá de presente, junto, por exemplo, com um biscoitinho gostoso desse, tem um valor, né? Claro, agregado. Tudo é feito presente. por você, né? E aqui que eu vou acrescentar as gotas de chocolate, tá? Se a pessoa não tiver as gotas de chocolate, ela pode usar um chocolate picado, não tem problema. E a cereja já picada, a gente deixa escorrer um pouquinho, né? Daquela calda. E agora mexer mesmo para agregar. E é bom porque essas gotas de chocolate, elas vão derreter, você come quando ele tá quentinho. E depois, mesmo depois, a pessoa pode derreter, colocar um pouquinho no micro-ondas, Tati, e comer. Nossa, fica muito bom, porque o chocolate volta a derreter. Ai, boa ideia, Nani. No micro-ondas, é bem com uma bolinha de sorvete. Daí o que a gente faz? Quando a gente faz essa massa, o certo é a gente deixar ela 1 hora na geladeira. Tá? Para depois que eu misturei todos os depois que ingredientes. misturou, porque vai dar tempo deles né, tomarem uma consistência melhor, a manteiga vai endurecer. Como aqui a gente não tem muito tempo, nós vamos pular essa etapa do descanso mas da faz massa. De conta em casa 1 hora em geladeira. 1 hora em geladeira, cobre com plástico, né? Quem faz para vender as orientações em relação a prazo de validade? Prazo de validade é assim, você tem que manter ele sempre hermético, fechadinho, tá? Ou num saquinho, ou num potinho bem fechado, 4 dias. Só que ela é uma receita que você pode congelar. Você pode, depois eu vou explicar aqui como a gente coloca na forma, eu vou explicar o processo de congelamento. Você tem que presentear, você porciona, assa e presenteia. Então você pode manter na geladeira. Aqui o que eu tenho? Aquela colher que parece uma colherzinha de sorvete. Só que pequenininha. Para padronizar. Se a pessoa não tiver essa colher, ela pode usar aqueles bolhadores de fruta ou mesmo uma colher medida, dessas colheres medidas. Mas sempre procurar usar a mesma para ficar tudo o mesmo tamanho, né? A gente vem, pega uma porção da massa gelada, lembrem disso. Vem aqui e coloca na forma. Tá? Não precisa achatar, porque o cookie ele já vai espalhar, ainda a massa vai estar geladinha. O que você pôs na sua forma ali que tem um vermelhinho, tapetinho? Um tapetinho antiaderente, que você não precisa untar a forma. Porque eu adoro cozinhar, mas eu detesto lavar a louça. Então, eu adoro cozinhar, mas eu detesto lavar a louça. E daí, esse tapete, eles não grudam. Você pega, faz cookie, biscoito, é bem versátil. Ai, que legal. Acho fácil esse? Acha, em lojas de culinária tem. E se a pessoa não achar, pode untar uma forma ou usar um papel manteiga mesmo, tá? Aqui, o que nós vamos fazer? Deixar uma distância entre eles, porque ele vai espalhar.
Depois de assado, ele... Que foi aquilo que você falou, né? A gente não precisa achatar. Ele no forno, ele vai... Ele no forno, ele já vai dar... aquela esparramada na Já vai dar. O espaço, uns 2 dedos entre cada um. Eu costumo, numa dessas formas, e sempre assar em forma baixa, tá? Por causa da temperatura. Se a pessoa não tiver essas formas mais baixas, vira uma assadeira de ponta cabeça, coloca ali o papel manteiga e assa. Ah, legal. Né? Porque às vezes a pessoa não tem todas as formas, não vai deixar de fazer. Em casa mesmo eu não tenho dessa baixinha, dessa fininha. Vira ao contrário e faz. Daí a gente faz essa distância, porque é o espaço ideal. Essa receita rendeu desse tamanho, ele tem mais ou menos uns 13 gramas cada cookie, tá? 60 cookies. Nossa, rende super bem. Rende super bem. Daí daqui a gente já leva pro forno, de 8 a 10 minutos, né? Cada um sabe a temperatura do seu forno. Só? Só, é muito rápido. Nossa, 10 minutinhos 10 minutos. O cookie você não pode deixar ele assar muito, porque senão ele resseca. Tá. E quando tirar do forno, vai perceber que ele tá um pouquinho mole. Mas ele, a temperatura ambiente, ele já vai endurecendo, que a manteiga vai esfriando, ele vai endurecendo. Legal. Tá? Daí, o que eu sempre falo para as pessoas? Sempre deixar esfriar nessas gradinhas. Essas gradinhas, por quê? Deixa eu pegar um cookie aqui para mostrar para vocês. Se a gente deixar esfriar na forma, vai criar uma umidade embaixo do cookie. E isso pode mofar, com o tempo não é seguro, tá? E você nessas gradinhas não tem nenhum problema. Espera esfriar um pouquinho, vem com essa espátula fininha, retira da forma, né? E coloca ali para esfriar. Para congelar, você Para congelar. O que a gente faz? A gente abre um filme plástico, né? Faz como se fosse um salaminho. Sei. Faz um salaminho, enrola. E tira bem o ar nas laterais. Coloca no freezer. Você precisou assar, você corta uma fatia desse salaminho, mais ou menos de um dedo. Coloca congelado mesmo e já leva direto para assar. Super simples. Daí, se você quiser já deixar congelado, tem um presentinho, vou presentear com cookie. Você pode deixar congelado um mês. Que legal. Então, depois que eu misturar toda a minha massa, aí mesmo assim eu preciso deixar aquela uma hora? Não precisa. Daí não preciso, né? Eu vou misturar toda essa massa, isso. Aí pego um papel filme, faz um salaminho essa massa, e faço congela. Aquele formato de salame, fecha as pontinhas e põe no freezer. E deixa no freezer. Depois você corta ele congelado mesmo, não precisa descongelar, pega uma faca boa, corta e coloca aquele pedacinho na forma. Legal, congelado mesmo e já ficam assa. Discos, né? Ficam discos, já fica perfeito. E ele, mesmo assim, 10 minutinhos também ele assa? Também, esse que tá porque congelado? ele descongela super rápido. Legal, arrasou. Ai, Nani, agora eu vou experimentar, turminha, que delícia. Cookies Floresta Negra. Crocante por fora, molhadinho por dentro. Com gotas de chocolate, pedacinhos de cereja, então... Não tem como ser ruim, né? Muito bom. E a gente vê quando a receita de cookies fica boa, exatamente quando a gente tem esse resultado, né? Sim. O crocante por fora e o molhadinho por dentro. Gente, que delícia! É aquela receitinha para guardar com carinho. Arrasou. Obrigada. Então, beijo. Parabéns, viu, Obrigada. Nani? Amei, como sempre. Gente, então ficamos combinados assim, tá? Vocês façam em casa, vocês vão amar. E eu vou aproveitar isso que tá uma delícia. Tchau.